Parabéns pelo teatro. Uma das peças mais impactantes que eu tenho visto sobre missões nos últimos tempos. E é isso mesmo que ele diz assim. Nós não vivemos essa realidade, está longe da gente, está bem longe, mas está muito perto de alguns irmãos nossos agora. Não tem lugar para adorar, não tem lugar para viver esse evangelho. Saímos da nossa casa hoje tranquilos, viemos para a igreja felizes, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com risco, com perigo, com nada disso. Mas tem irmãos nossos que têm dificuldade para sair de casa, para ir para a igreja. Pessoas que são perseguidas, vigiadas pela polícia. Eu conheço alguns, tive a oportunidade de trabalhar com alguns, que recebem ameaça constante da polícia, dizendo o seguinte: olha, nós sabemos quem você é, sabemos onde você mora e sabemos o que você faz. Então toma cuidado, porque qualquer coisa que você fizer, nós vamos atrás de você. A gente está servindo em lugares extremamente difíceis e complicados. O que nós vimos sobre matar o vídeo, que é um vídeo bastante pesado, mostra um ataque a uma igreja evangélica, onde eles destruíram a igreja, colocaram, queimaram pessoas vivas, mataram crentes à paulada. E isso precisa mexer com a gente. A gente vive um evangelho hoje que não é real. É o evangelho da TV, o evangelho dos cantores gospel, nada contra, que quem canta tem que cantar mesmo. Mas a gente tem que aprender a fazer as coisas na vida da gente com propósito. Tem que haver um propósito de nós estarmos aqui. Não pode ser uma coisa tipo, não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Pode ser assim. É necessário que haja um propósito de nós nos reunirmos. E é isso que eu tenho brigado com a igreja ultimamente. Eu tenho reclamado com a igreja e eu tenho reclamado isso. Porque as pessoas estão se reunindo sem propósito. Vão para a igreja, sentam lá, quer uma palavra para satisfazer o seu ego, para massagear o seu ego, querem uma palavra de motivação, mas não querem lutar contra o pecado. Não quer lutar contra o pecado, não quer lutar contra essas forças que têm dominado o mundo aí. E nós temos visto isso, essa dominação acontecendo dia após dia. Só dá uma olhada no nosso bairro, dá uma olhada na nossa cidade. A gente vai ver que os espíritos, as potestades enviadas por Satanás, têm dominado lugares inteiros, têm destruído vidas. E aquilo que nós vimos aqui hoje está acontecendo também no nosso meio, só que de uma outra forma. Ninguém está sendo queimado na fogueira, mas está sendo queimado no alcoolismo, está sendo queimado nas drogas, está sendo destruído na prostituição. Sabe, a igreja precisa estar clamando, precisa estar orando, precisa estar agindo para que essas coisas não aconteçam. E o maior medo que eu tenho, sabe o que é? É da gente chegar atrasado. Esse é o maior problema. Porque nós ficamos construindo paredes, quando na verdade a gente deveria derrubá-las. A gente está lá com uma construção no templo,
eu sempre falo para as pessoas que a gente está derrubando as paredes e não construindo. Porque se uma igreja ela é construída para todo mundo ficar quentinho ali dentro, quietinho e crentinho, ela não presta para nada. Por quê? Porque a nossa volta, né, o mal está tomando, o mal está destruindo. Está destruindo tudo, está tomando conta, está arrasando com as nossas crianças, destruindo o nosso bairro, né? Pegando vidas que são vidas preciosas, que são vidas que Deus tem propósitos e projetos, como nós vimos aqui ontem, para a vida de cada uma delas. E o meu medo é a gente chegar atrasado. Eu lembro do trabalho que nós fizemos no Uruguai, os índios ticunas. Ticunas do Uruguai é uma tribo. E lá eles tinham uma crença do seguinte, que quando nascesse gêmeos, uma mãe tivesse filhos gêmeos, um era o espírito e o outro era de verdade. Então eles levavam as duas crianças até o pajé decidia quem era o espírito e decidia quem era a criança, e o pai pegava o espírito maligno, levava para dentro da floresta, escolhia uma árvore, segurava pelos pezinhos da criança e dava com a cabeça da criança naquela árvore, e assim matava o espírito maligno que nasceu junto com a outra criança. Eu tenho filhos gêmeos, sabe, queridos? E isso na época me doeu demais, porque quando contaram para o pai, não é isso, ele chorava. E ele disse uma coisa que marcou o coração dos missionários: por que vocês não vieram antes? Por que vocês não chegaram aqui antes? Eu não teria matado meu filho. Então a gente tem que agir. A gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar a nossa vida. Eu estava falando hoje com a Ney. O crente se acostumou a ficar olhando para as suas misérias, para as suas lutas, para as suas dificuldades, já viu? A gente fica supervalorizando nós mesmos. Quando a gente diz assim, Senhor, eu não sou capaz, eu não posso, eu sou pecador, ou seja, você está dizendo o quê? Eu sou melhor do que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sou maior do que o que o Senhor pode fazer na minha vida. Então eu sou melhor do que tudo isso. Então eu não posso ser usado, eu não vou ser usado, eu nunca vou ser usado. Por quê? Porque eu não quero. Porque eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor não é capaz de mudar o meu coração. Eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor não é capaz de me sustentar. Eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor é capaz de não ir após mim. Eu estou dizendo tantas coisas para Deus quando eu começo a me valorizar muito, sabe, querido? E aí Paulo diz assim: que tenho eu a minha vida por preciosa. Glória a Jesus, glória a Jesus. Me diga aí, por que a tua vida é tão preciosa que tu não pode servir a Deus? Porque você tem desejos humanos? Porque de repente você olha mais para o pecado do que para Jesus? Porque de repente você percebe que a tua carne é fraca? Demorou a perceber, irmão. Porque é mesmo. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Aleluia. E a gente tem que viver em quem? Baseado em quem? Na minha carne ou no Espírito? Paulo diz assim: eu já nem vivo mais, pois Cristo vive em mim.
pegar a nossa vida do jeito que ela é, do jeito que ela está, com todas as dificuldades, debilidades, colocar diante de Deus e falar: Deus, eu quero andar na tua presença. Sabe por quê? Porque Deus pega Abraão do meio da pior comunidade que você pode imaginar na tua vida. Ele tira Abraão do meio da maior idolatria que você pode imaginar na tua vida. Ele pega Abraão cheio de vícios, cheio de coisas ruins. Ele fala: é em cima de você que eu vou criar uma das maiores nações que o mundo já viu. Aleluia! Aí ele diz uma coisa que a gente interpreta errado. Ele diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Presta atenção na frase. Por quê? Porque a gente inverte a situação e a gente diz assim: vou ser perfeito para andar na presença do Senhor. Ué, mas é isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Ele não está dizendo ser perfeito para andar na minha presença. Ele está dizendo: você precisa de mim, você precisa andar na minha presença, porque quando você andar na minha presença, as outras coisas vão ser muito menores do que a minha presença, e você vai começar a experimentar o que é perfeição na sua vida. Amém. Trabalhei numa tribo chamada Cuí, que traduzido em português chama Muriçoca. Você já imagina o que tinha lá, né? Muriçoca, e você levava o repelente, e quando você passava o repelente, os mosquitos botavam canudinho para tomar o repelente de canudinho. Você botava calçadinhos e eles picavam por cima da calçadinha. No outro dia sua calçadinha cheia de marca de sangue. O que é isso? É a muriçoca que furou a calçadinha. Não é um mosquito não, irmão, era uma furadeira, né? E era mais ou menos por aí. E era o nome da tribo, né? Muito amada, está no meu coração até hoje. E sempre que eu posso falar deles, eu falo, porque eu vi ali transformações tremendas. Uma delas era o seguinte, ó, presta atenção, mulheres. Diz que lá acontecia, eu vi acontecer, mas acontecia o seguinte, que quando a mulher ficava doente, o marido podia devolvê-la para o pai. Então o marido pegava a esposa doente, a mulher ficou doente, então pegava a mulher doente, viu, Marco? Pegava a mulher doente, todas as crianças que ele fez nela, não é? Era um ritual. Ele ia andando com ela pelo caminho, na tribo, chegava na porta assim, da casa do pai, na direção da casa do pai, colocava a mulher sentada junto com os filhos, e ali despedia dela e ia embora, e ele estava livre para casar de novo. E agora ela doente, era problema do pai. Aí você fala assim, pô, o cara fazia isso? Fazia, mas sabe por que ele fazia? Porque se ele não fizesse isso, ele não era macho. E a gente está cheio desses negócios no nosso meio, não é verdade? Esses homens metidos a macho, que tratam a mulher mal, que fica tratando a mulher de qualquer maneira, né, que não cuida da sua esposa, que o olho dele está mais na mulher dos outros do que na mulher dele. Isso é tudo coisa de homem machista. Eles também têm. Só que eles, o negócio era assim. Agora eu vi homens, 2 homens, fazerem isso, e eles foram chorando devolver as esposas, porque eles amavam. Eles foram chorando. E colocaram as mulheres lá, por quê? Porque eles tinham que dizer para os outros homens que eles eram machos. E que eles iriam devolver a mulher que ficou doente, porque a mulher que ficou doente não presta. Então quem tem que tomar conta dela é marido. Crianças que nasciam com problemas especiais eram enterradas vivas. E aí você vê que Jesus pode mudar essa realidade. Aleluia! Você vê maridos reencontrando suas mulheres e dizendo: nós vamos viver juntos na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza. Aleluia! Sabe? O Evangelho traz esses valores maravilhosos para a vida da gente.
Mas sabe o que a gente precisa? A gente precisa pregar esse evangelho. A gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, mobilizar uma igreja. E eu sei, queridos, eu estou falando para vocês aqui. E eu sei que eu estou falando, eu estou envolvido com missões há alguns anos. Nós não vamos mudar esse mundo inteiro. Eu tenho uma notícia para vocês, que eu não sei se ela é desmotivadora, mas eu preciso dizer isso para vocês. Nós não vamos ganhar o mundo. Nós não vamos sair por aí fazendo missões, invadindo países e pregando o evangelho. Primeiro porque, gente, isso é tão difícil, gente, você não tem ideia. Você não tem ideia hoje como é difícil entrar num país para pregar o evangelho. Você não tem ideia como é difícil pregar o evangelho em outro país que não seja na sua língua. Eu já tive essa experiência quando eu preguei o evangelho, terminei de pregar em outra língua. Veio um menininho de já tem uns 5 anos, ele me deu um dinheiro de oferta, uma ofertinha assim na minha mão. Depois ele perguntou para o pai dele: pai, por que ele é tão grande e não sabe falar? Né? A gente não sabe, a gente sabe falar o nosso idioma. Você vai falar outro idioma, você fala como uma criança. Então, quanto tempo demora para você aprender bem a falar uma outra língua? Por isso que eu acho que a igreja do Senhor está perdendo tempo quando ela não cuida de criança. Fala, Jesus. Quando nós não treinamos os nossos filhos, quando nós não levamos eles para a escola bíblica dominical, quando nós não falamos de missões dentro de casa, quando nós não ensinamos para eles sobre missões na igreja, quando nós não colocamos nele a paixão lá em casa. A briga é assim: eu vou morar em tal lugar, eu vou morar na França, eu vou morar na Inglaterra, eu vou morar não sei aonde, eu vou morar na União Soviética. É assim, né? A briga deles lá em casa é essa. Sabe por quê? Porque a gente fica falando, é isso mesmo. Sabe, queridos, eu faço uma oração, Senhor, todos os dias. Eu digo: Senhor, eu não estou nem preocupado com o que o meu filho vai ser. A única coisa que eu quero é que eles sejam teus servos. Eu não estou preocupado se vai ser médico, se vai ser advogado, se vai ser bem sucedido na vida. Não estou preocupado com isso, queridos, e digo isso diante do Senhor. Minha esposa sabe. Mas uma coisa me inquieta o coração: é pensar que meus filhos não serão servos de Deus. É verdade. É pensar que meus filhos não serão bênção para essas nações. E sabe o que eu quero? Tudo que eu mais desejo é isso. Aleluia. Eu não estou preocupado se meu filho vai ter um salário, se meu filho vai ser chamado de doutor, do que o meu filho vai ser chamado. Mas uma coisa, ele vai encher o meu coração de orgulho. Aleluia. O dia que alguém olhar para ele e dizer: ali vai um servo de Deus, um homem de Deus. E nós precisamos investir nessa geração. Verdade, Espírito Santo. Porque fica uma conversa dizendo que a igreja do amanhã é uma pinóia, a igreja de hoje. Aleluia. Sabe por quê? Porque se você não cuidar dessa igreja hoje, amanhã você não tem igreja. Se você não cuidar dessa igreja hoje, amanhã você não tem pastores, você não tem missionários, você não tem gente disposta a ir. É verdade, Espírito Santo. E nós precisamos hoje, na nossa vida, aprender uma coisa: nós não fazemos nada sozinhos. Não se faz missões sozinho. Sabe, eu tenho uma igreja lá no Jardim das Margaridas, pequenininha, e a gente está lutando para ver uma igreja missionária sair daquele lugar, para ver aquilo que eu falei para vocês, o sonho que eu compartilhei com vocês de ver um centro de treinamento para estrangeiro, trazer gente de fora para abrir portas lá fora, sabe? Mas eu sei que a gente não faz isso sozinho. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa começar a deixar o orgulho de lado. E a gente precisa começar a se juntar. A gente precisa começar a abraçar as ideias dos outros. Qual é a ideia que essa igreja tem para esse bairro? Eu estou interessado. Por quê? Porque eu quero fazer parte disso. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Qual é a ideia que nós temos para lá? Vocês são muito bem-vindos e a gente precisa se juntar. Porque sabe uma coisa que o diabo conseguiu fazer no nosso meio? O diabo conseguiu dividir a gente.
E nós somos uma igreja hoje que não tem um orfanato, porque os orfanatos são espíritas. A gente é uma igreja hoje que não tem um hospital. A gente é uma igreja hoje que não tem mais escola evangélica. Irmão, nós não temos mais escola evangélica. Meus filhos ficam 5, 6 horas enfiados dentro de uma escola onde só se ensina besteira e porcaria. Eles ensinam lá, a gente tem que desfazer em casa ao trabalho. Visão deturpada de Deus. Aí a gente precisa parar e pensar o seguinte: olha, nós precisamos de algo para mudar a nossa história. E tem algumas pessoas pregando umas bobagens aqui no Brasil, dizendo, primeiro, que o Brasil está passando por um grande avivamento. Eu digo para você, é mentira. É mentira, e não coloque isso na sua cabeça. Não é porque junta 130 mil dentro do parque de exposição para ouvir cantor, isso não é avivamento. É verdade, Jesus, é verdade. Sabe o que é avivamento? Avivamento é quebrantamento. Aleluia. Avivamento é gente com uma consciência de Deus tamanha dentro dele, que nada mais é maior do que Deus. É isso. Avivamento é quando o pecado, que é imenso diante de mim, se torna como uma formiga que eu posso pisar nele. Avivamento começa quando aquelas tentações e desejos vêm e eu abro a palavra como Jesus vem e digo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que você tem de bem material, diabo, para me dar, Deus tem palavra para me alimentar. Avivamento é quando a presença de Deus ela toma conta do nosso ser e a nossa mente para de pensar bobagem, nossa mente para de pensar besteira, arquitetar planos, entendeu? Avivamento é quando uma igreja se reúne e a presença de Deus se manifesta naquele lugar, de modo que você não pode controlar, e pelo contrário, não é puxado por ninguém, porque hoje parece que avivamento virou trio elétrico. Alguém tem que dar um grito para o povo hino. E não é assim não, querido. Avivamento começa com aquela consciência, sabe? Aquela consciência de que nós não somos nada mais que Deus, é tudo Deus. A consciência de que eu sou um instrumento e que Deus pode me tocar a hora que Ele quiser. Avivamento começa quando eu sei da minha importância para Deus e que Deus está tocando a minha vida de uma forma tremenda e emitindo um som, mas um som, queridos, que não é um som que vai fazer diferença no mundo, mas é um som que vai juntar com aquele som e que vai juntar com aquele som e com outro som e vai fazer uma orquestra tremenda. E quando vê, esse barulho vai estar tão grande, tão forte, tão alto, que o mundo vai parar para ouvir. Aleluia! Mas o mundo hoje está parando para rir da gente. É verdade. Pastores sendo imitados na televisão, virando chacota na boca dos outros. Homens de Deus que deveriam estar pregando a verdade, pregando um monte de bobagem, falando de dinheiro, construindo impérios, queridos. Eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico quando eu vejo um vídeo desse de gente sendo queimada, sabendo que tem homens de Deus no meu país que possuem 16 fazendas, criando boi. Eu tenho vergonha de saber que tem igreja no Nordeste que o obreiro recebe R$600 de vez em quando para pregar o Evangelho, submete a sua família a todo tipo de privação. E pensar que tem gente andando de avião para um lado e para o outro.
Sabe o que é isso, queridos? Isso é desumano. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai cobrar dessas pessoas. Deus vai cobrar dessas pessoas. Essa teologia da prosperidade, eu não tenho nada contra a prosperidade. Prosperidade é promessa de Deus. Mas sabe o que significa prosperidade? Prosperidade significa ausência de necessidade. Pronto, eu tenho ausência de necessidade, eu sou próspero, amém? O que vier é lucro. O que vier é lucro. A partir daí, o que vier é lucro. Sabe o que é prosperidade? É você ter um marido fiel. Sabe o que é prosperidade? É você ter uma mulher fiel. Prosperidade é você ter filhos com saúde. Prosperidade é você ter uma igreja que ama a Deus e prega a palavra da verdade. Prosperidade é isso. Sabe por quê? Porque o demais, as outras coisas vão acontecer. E nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, nós não queremos viver um animamento, nós queremos viver um avivamento. Aleluia! Nós queremos ser cheios da Tua presença, nós queremos ser inundados da Tua presença. Nós queremos que tudo seja menor do que o Senhor na nossa vida. Eu tenho dificuldade sim, mas é menor do que Deus. Eu tenho problemas sim, mas é menor do que Deus. Eu tenho necessidade sim, mas é menor do que o meu Deus. Aleluia! Aí a gente começa a parar, começa a ter uma visão de Deus. A gente começa a entender o que Deus quer na nossa vida. E a gente começa a colocar a nossa vida à disposição dele e formar um exército. Porque avivamento é isso. Quando eu estudo os avivamentos da história, país de Gales, 1906, não havia um preso na cadeia. Isso é avivamento. Você já imaginou? Não tem ninguém para prender. Porque ninguém comete crime. Avivamento foi o que viveu a Escócia com John Knox. Quando o estádio tinha 130.000 pessoas dentro do estádio para ouvi-lo. Aleluia. E quando ele sobe ao púlpito, tinha 70.000 pessoas do lado de fora querendo entrar e não podia. Quando ele assume o púlpito, esse pregador diz assim: verdadeiramente o Espírito Santo nos visitou, todo mundo caiu de joelhos. 15 dias orando e jejuando naquele lugar. Isso é avivamento. Avivamento é isso. É quando somos visitados pelo Espírito, quando somos cheios dele. Mas não é essa visitação que acontece hoje. Daqui a pouco você vai para casa e ele já foi embora. A visitação do Espírito Santo, ela permanece. Ela perdura, ela cria um movimento. E aí você imagina que desse lugar, eu falei lá na igreja, estava conversando com um amigo e falei: se eu fosse mudar o nome da minha igreja, o nome da minha igreja seria Igreja Batista da Manjedoura. Sabe por quê? Amém. Porque a maior obra que aconteceu no mundo começou numa manjedoura. Sabe o que é isso? Se a maior obra que Deus pôde fazer neste mundo começou dentro de um curral fedido, dentro de uma manjedoura, imagina o que Deus pode começar aqui. É isso mesmo. Imagina o que Deus pode começar no Jardim das Margaridas. É verdade. Mas sabe o que nós precisamos? Nós precisamos pegar a nossa vida, colocar diante dele e não querer mais nada. Sabe? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que vai acontecer?